Poesia e filosofia. Uma opinião corrente diz que a poesia transmite as impressões em sua imediatez, enquanto a filosofia opera sobre elas uma reflexão. Uma estaria para a outra como o direto está para o indireto. A experiência viva para a opinião posteriormente elaborada, a imagem vista com os olhos para o reflexo no espelho mental. Isso, para mim, é rematada bobagem, inconsequente verbalização de uma impossibilidade pura e simples. Sem poder justificar-se, explica-se, em parte, como a manifestação da simpatia maior que o povo sente pelo poeta, companheiro que o ajuda a exprimir suas impressões numa linguagem que, se não é a sua própria, é embelezamento dela e sua musicalização. E como expressão da estranheza popular ante o filósofo, tipo exótico e distante, que fala em código, e que não pode abandonar completamente sua criptografia para tentar ser comunicativo sem fazer-se um pouco ou muito poeta, voltando as costas perigosamente às duras regras da sua confraria, ou então, mais perigosamente ainda, sem fazer-se retórico, orador e homem político. Na verdade, a cota de atividade reflexiva que se requer não é menor em poesia do que em filosofia, pela simples razão de que o verso não é a experiência, mas a expressão verbal dela, obediente, como toda expressão, a um código de conversões, e o código não se compõe de fatos e dados, a carne da experiência, mas de rimas e métricas e regras de gramática e estilos epocais e usos semânticos consagrados e compromissos de escola e mil e uma outras exigências que se arraigam na convenção, na ciência e no hábito, não diretamente nos fatos. Estas exigências são o molde em que se recorta a vestimenta que vai recobrir e tornar socialmente reconhecível e moeda corrente a experiência, intransmissível na nudez direta da sua carne, que é uma e a mesma que a carne do corpo, impenetrável a outro corpo. Que sem molde não há comunicação, que a adaptação ao molde é a parte racional e reflexiva da criação literária, ninguém duvida. Que os moldes esgotam sua possibilidade de conter novas experiências e têm-se renovados de tempos em tempos, a história das revoluções formais em literatura o confirma. Que a cada nova geração a ampliação da faixa do dizível se faz ao preço de uma perda temporária da comunicabilidade até que o novo molde se consagre no uso comum, é coisa que a prática demonstra. O que não se percebe com igual frequência é que as coisas se passam de maneira exatamente igual em filosofia, onde as novas intuições devem se adaptar aos processos consagrados de formalização e demonstração, ou então inventar novos. Que esta parte raciocinante e reflexiva, que o leigo toma como se fosse a essência mesma da filosofia, não é senão a sua vestimenta decente e o preço de sua conservação como atividade socialmente viável, e que o molde da vestimenta é exatamente como as convenções de escola em poesia podem, em certos momentos, oprimir e sufocar a intuição filosófica e até mesmo, com a arrogância do ignorante togado, condená-la como inexistente ou extra-filosófica. O ponto de partida para a resolução do problema das relações entre poesia e filosofia está na seguinte observação, que é de senso comum: a participação do povo nas impressões do poeta, ou de qualquer outro artista, não é direta e física, é imaginativa. Não nos apaixonamos por Beatriz, que nunca vimos, mas por seu análogo que o poeta imaginou em palavras. Nem padecemos na carne os horrores da casa dos mortos, mas apenas na mente. O pesadelo que seu relato verbal nos sugere, pesadelo que, como tal, é mais tolerável que qualquer sofrimento físico, motivo pelo qual fugimos dos horrores do cárcere, mas buscamos a leitura que os evoca e transfigura. Não faremos isto se fossem ambos uma só e mesma coisa, ou mais ou menos a mesma coisa. Hipótese doida que está subentendida na opinião corrente mencionada acima. O poeta, o que faz é produzir da experiência interna ou externa um análogo, moldado, com maior ou menor felicidade,
pelo cruzamento de uma dupla exigência, a máxima comunicabilidade no vocabulário geral, a máxima fidelidade, ou que dá na mesma, infidelidade genial e enriquecedora, às convenções e tradições de ofício. Digo isso com duas ressalvas. Primeira, vocabulário geral não quer dizer necessariamente o vocabulário de uso corrente, pois o poeta pode usar termos raros. Quer dizer apenas um vocabulário não especializado e não fixado em acepções padrão, pois descobrir novas acepções pela combinação das palavras pode ser, embora nem sempre o seja, um dos requisitos incontornáveis para a comunicação de certas imaginações. Segunda, na maior parte dos casos, e quando não se pervertem em modismos ou tradicionalismos idolátricos, as regras, sempre in fieri da comunidade de ofício, visam justamente exigir a máxima comunicabilidade no uso do vocabulário geral, mesmo eruditíssimo. Feitas essas duas ressalvas, a comunicabilidade máxima da experiência imaginativa no vocabulário geral é, a rigor, a definição mesma da poesia, ao menos no que tem de representativo e referido à transmissão de um conhecimento. O poeta, em suma, cria, através da força analogante das imagens e dos símbolos, uma área de experiência imaginativa comum, em que os indivíduos e mesmo as épocas podem se encontrar, vencendo no imaginário as barreiras que separam fisicamente suas respectivas vivências reais. Assim fazendo, ele não apenas se comunica, mas intercomunica aos outros homens. Daí a missão curativa, mágica e apaziguadora que faz da poesia um dos pilares em que se assenta a possibilidade mesma da civilização. Ela liberta os homens da noite animal, do terror primitivo que isola e paralisa. Ela reúne os membros da tribo em torno do fogo aconchegante e os faz participar de um universo comum que transcende as barreiras dos corpos e do tempo. Ela apazigua, reanima e torna possível aos que eram animais assustados pensar e agir. Que faz em contrapartida o filósofo? A primeira coisa que faz é voltar as costas à comunidade, para ir perguntar à experiência não o que ela pode dizer ao mesmo tempo a todos os homens reunidos em torno da fogueira, mas sim apenas aquilo que ela deve acabar por dizer, se tudo der certo, àqueles poucos que continuarem a contemplá-la detidamente até que ela se abra e mostre seu conteúdo inteligível. Seu diálogo não é com a tribo, é com o ser. Por isso mesmo, enquanto a história registra desde o início dos tempos a função de alto prestígio público que os poetas exerceram como magos, hierofantes, profetas, sacerdotes e guias de povos, os primeiros filósofos já surgiram na condição de esquisitões mais ou menos incompreensíveis ao vulgo de aristocratas que se isolavam numa solidão altaneira, como Heráclito ou como Sócrates, de rebeldes que entravam em conflito aberto com as crenças populares. A pergunta filosófica por excelência é: Quid? Que? Que é o homem? Que é a morte? Que é o bem? Que é a felicidade? A reflexão não entraria em dose maior ou menor que na poesia. Ou melhor, a presença do elemento reflexivo numa e outra é igualmente acidental e instrumental. Não há reflexão que nos possa dizer o que é uma coisa. As essências ou quididades revelam-se no ato intuitivo que contempla a presença de um objeto, cujo conteúdo noético o filósofo não faz senão reproduzir com a máxima fidelidade e exatidão possíveis. Sua atividade é tanto quanto a do poeta, o translado da experiência, interior ou exterior. Todo juízo definitório, quando seu objetivo é um ente e não uma simples possibilidade lógica inventada, e às vezes mesmo, neste caso, é sempre a pura formalização lógica de um conteúdo intuído, que a memória fixa e o discurso interior descreve. E a formalização lógica é, como bem viu Etienne Souriau, nada mais que a estilização do discurso interior do verbum mentis. Tal como as artes do poeta, são a estilização da linguagem corrente. É só numa fase posterior, quando se defronta na polis com os retóricos e sofistas, portadores de um falso conhecimento, que a filosofia se torna dialética, e por meio dela, reflexão e diálogo. Mas diálogo que visa restaurar apenas, por cima das redes das ilusões do discurso corrente, a intuição primeira das essências autoevidentes.
E tanto quanto não pode revelar essências, a reflexão, exceto na acepção de rememoração descritiva, não pode levar ao conhecimento dos princípios e axiomas. Aristóteles define a dialética precisamente como o confronto das hipóteses contraditórias que, remontando através de exclusões e negações, leva a uma súbita percepção intuitiva dos princípios subjacentes às várias opiniões em disputa. A dialética é o encaminhamento e aquecimento da inteligência para o despertar da intuição. Em seguida, trata-se de descrever o mais precisamente possível essa intuição, atendendo, de um lado, à realidade dos dados e, de outro, às convenções de vocabulário e às exigências técnicas da exposição lógica ou dialética, consagradas pelo uso na comunidade de ofício. Essa atividade é, em tudo e por tudo, similar à do poeta. Mas então, qual é a diferença? A diferença é que o poeta tem de transformar o intuído o mais imediatamente possível em moeda corrente. Tem de lançar desde logo o conteúdo noético de uma experiência que pode ser fortemente individual na água corrente do vocabulário comum, para fazer dela uma posse de todos os homens na linguagem do seu tempo e do seu meio. A experiência, para ele, é o momento fraco e provisório de uma atividade cujo momento forte e definitivo é a forma concreta da obra pronta. Ele não pode deter-se indefinidamente na crítica e repetição de sua experiência, para obter mais clareza, para integrá-la mais profundamente na estrutura do seu ser pessoal, para distingui-la nas adjacentes e circunvizinhas, para fazer dela progressivamente parte de experiências cada vez mais amplas, para adquirir sobre ela a certeza de que ela não revelou só um aspecto passageiro e acidental, mas a natureza mesma de seu ser. Atos que são precisamente as ocupações precípuas do filósofo. Pois, se ele se detiver para enriquecer a tal ponto sua experiência interior, já não poderá mais elaborá-la no vocabulário comum para torná-la imediatamente transmissível a todos os homens. Será obrigado a registrá-la, se sobrar tempo, em abreviaturas criptográficas que ou o aprisionarão na total incomunicabilidade, ou então terão de conformar-se aos modos de criptografia mais ou menos padronizados da confraria dos contempladores renitentes, isto é, dos filósofos. E terá se tornado um filósofo ele mesmo. Perdendo em expressividade e comunicabilidade, terá ganho em riqueza interior dos registros que, porém, só poderão ser transmitidos a quem refaça o mesmo itinerário interior que é o treinamento e a faina essencial dos filósofos. Repfil por fatalidade constitutiva e não por acidente. Por isso, dizer de uma poesia que é obra só para poetas e técnicos em poesias é apontar um vício redibitório, uma falha intolerável. Já a filosofia é um princípio, coisa para filósofos, e só raramente para o povo inteiro, exceto quando a vocação do filósofo se soma à do artista, ou do pedagogo, ou do orador e homem político, o que certamente é acidental e não exigível. Por isso é que Aristóteles, elíptico, abstruso e enigmático em seu modo de expressão, continua a ser maior filósofo que o cristianismo Descartes ou o elegantíssimo Bergson. A comunicação, a forma concreta da obra escrita, é em filosofia o momento acidental e menor de uma atividade que consiste fundamentalmente em conhecer e não em transmitir, sendo registro e expressão de intuições profundas e valiosas. Tanto a poesia quanto a filosofia têm algo a ver com a sabedoria, mas vai aí a diferença frequentemente intransponível que medeia entre o registro exato e a comunicação eficiente. O primeiro pode ser pessoal e incomunicável, ou comunicável só a quem possua a chave dos códigos e a recordação de similar experiência interior. Já uma expressão que não expressa, uma comunicação que não comunica, não é absolutamente nada. A diferença aí é de direção. Na poesia, a sabedoria dirige-se aos homens, dizendo-lhes o quanto é possível dizer a ouvintes mesmo passivos, mal dispostos a um esforço pessoal e que nem de longe pensariam em se tornar eles mesmos poetas ou conhecedores profundos dos mistérios do ofício. É sabedoria que, corporificada em símbolos, se dirige menos à mente corrompida dos homens do que ao seu corpo, através da magia dos sons e das formas visíveis. Daí que ela possa agir mesmo sobre os homens que não a compreendem bem, porque ela é corpo e obedece ao conselho do poeta.
Deixe o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. A poesia é assim a sabedoria que bate à porta dos homens e os obriga a assimilar até mesmo algo do que não desejariam compreender, passando por cima de suas mentes indiferentes e dialogando diretamente com o ouvido, com o olho, com os batimentos do coração, com os pés que, involuntariamente, marcam o compasso da música. A filosofia, em contrapartida, não busca ninguém. Ela é, por essência, a busca de uma sabedoria que se furta, que exige e que cobra do recém-chegado um preço alto. Mas cobra-o em troca de uma revelação que já não será mais alusiva e simbólica como na poesia, mas literal e direta. Tão literal e direta que, dela, o filósofo não poderá comunicar senão uma parte pequena, e às vezes nada. Se a filosofia é o amor à sabedoria, ocupação de amantes dispostos a pagar com a vida o preço da sua conquista, a poesia é, em contrapartida, o amor que a sabedoria tem até mesmo pelos homens que não a amam, e que, desatentos e dispersos, não podem escapar de receber ao menos um pouco dela, forçados a isto pelo corpo, que não escapa ao fascínio da harmonia e do ritmo. A filosofia é a busca da sabedoria, a poesia é a sabedoria em busca dos homens. Isto é tudo, e não há mais diferença alguma. São como as duas colunas do templo, o rigor e a misericórdia. Aquilo que a sabedoria exige, aquilo que a sabedoria concede. Por esta razão não podem nem se desentender de todo, nem identificar-se por completo. Nem pode a filosofia deixar de ser uma poesia que se recolheu ao estado de experiência interior. Nem pode a poesia deixar de ser uma filosofia inútil. Pela mesma razão, a filosofia, ao contrário da poesia, não está nunca totalmente na obra, e sim metade no filósofo mesmo. O portador do saber é o homem, não o livro. O livro, o tratado, a aula, nunca é senão a condensação do saber nos quantos princípios gerais e sua exemplificação numas quantas amostras. E o saber, o verdadeiro saber, se abriga naquele núcleo vivo de inteligência que permanece no fundo da alma do autor após encerrado o livro, e que saberá dar a estes princípios outras ilimitadas encarnações e aplicações diversas, imprevisíveis, surpreendentes ou mesmo paradoxais, conforme a variedade inabarcável das situações da existência. Só em Santo Tomás residiu a sabedoria de Santo Tomás. Nós outros não podemos ser senão tomistas, o que é um Santo Tomás fixado e diminuído, compactado por desidratação. Não nego totalmente, no entanto, a possibilidade de colocar em livro o essencial do que um homem sabe e vê. Apenas julgo que não se pode despejar inteiramente o conteúdo dessa visão pessoal em teses explícitas, porque elas são apenas o resíduo cristalizado de uma decantação interior que, longe de construir a mera preparação para o seu advento, constitui antes o exercício mesmo da filosofia. Ora, esse exercício que se dá no tempo e que tem por sujeito o indivíduo humano real, ainda que possuindo, por outro lado, o alcance universal de um símbolo, não é representável senão em forma artística. O filósofo, se pretende ser compreendido, deve, portanto, levar ao papel não somente o conteúdo explícito das teses a que chegou, guarnecidas ou não de demonstrações extensivas e exemplos, mas também algo da atmosfera interior em que elas nasceram e se desenvolveram. Atmosfera esta que não pode se reconstruir senão por meio da narração, do drama e da poesia. Mas não se trata, em contrapartida, de escrever romances, dramas ou poemas que traduzam alegoricamente nossas ideias, pois a arte literária, por si, não pode escapar ao seu compromisso com a linguagem metafórica e declarar explicitamente as teses filosóficas a que aderem. Declaração que tornaria um adorno supérfluo a narrativa ou poema que a acompanha. Muito menos teria cabimento argumentar literariamente, substituindo a força das demonstrações o encanto das imagens, sugerindo em vez de afirmar, seduzindo em vez de provar. O livro filosófico, em suma, tem de possuir a um tempo, articuladas e distintas numa límpida harmonia, a nitidez e a demonstrabilidade da tese científica, a sugestividade envolvente da obra poética, sem cair nem no esquematismo impessoal da primeira, nem na névoa pluricensa da segunda. Espremida entre estas exigências contrárias,
A redação de um livro de filosofia, pelo menos a quem esteja consciente delas, pode apresentar dificuldades temíveis, motivo pelo qual tenho preferido antes falar do que escrever, embora o exercício da escrita não me seja nem um pouco repelente. Sublinha ainda mais esta referência o fato de que o professor, entre seus alunos, tem ali a atmosfera presente e viva, sem precisar imitá-la por artifício verbal. É praticamente impossível, aliás, que a produção escrita de um filósofo, caso deseje atender aos requisitos do bom estilo, acompanhe a rigor a evolução de sua doutrina e de seu ensinamento. Aos poetas, aos romancistas, acontece esgotarem na obra escrita o melhor de sua inspiração. Acontece mesmo ultrapassarem no tanto que descrevem os limites dela, e começarem a se repetir, a patinar em falso, a rebuscar o efeito numa ânsia estéril e vã. A dialética simbólica.